yo sé que tienen un poco de relación con el idioma español y que cada día se esfuerzan por comunicar con los compañeros, los colegas do trabalho. Mas eu também me tenho que esforçar para poder falar português. E hoje é à noite. Vamos esforçar-nos a poder transmitir a palavra em português e para que vocês possam entender. E me perdoam se tem uma palavra aí que não sai, mas estamos esforçando-nos a cada dia para poder aprender um pouco mais do idioma de vocês também, para poder transmitir a palavra. O que nós podemos escutar essa noite é falar sobre o amor. O amor de Deus. O amor de Deus que Ele nos dá o acesso à sua presença. Então temos um coração sempre disposto, arrependido para poder entrar na sua presença. Mas Ele também fala que aquele amor nos ajuda a poder amar o próximo. O mesmo que agora acabou de ler nosso irmão. E aquele amor é essencial para poder fazer missões. Porque se nós carecemos desse amor, nós vamos a desistir. Nós vamos a querer outra coisa e em vez de amar, vamos a querer nos afastar e odiar as demais pessoas. Por quê? Porque a cada dia as pessoas falham. A cada dia nós vemos os erros das pessoas e nossos erros também. Por exemplo, hoje da manhã, você pode começar com a força de poder amar os seus filhos. Pode acordar cedo, bom dia, seu filho, bom dia, pai, você está feliz. Mas daí um pouquinho seu filho faz um erro e o que acontece? Você perseverou no amor? Não, aí vem as dificuldades. Você chamou a atenção e de novo ele fez outra coisa. E eu, ao menos tenho 4 filhos, né? Um faz uma, vem o outro, imagina se por 4, multiplicam por 4 os erros. E aí você se começa a alterar. Começa a esquentar e aí vem as dificuldades. Porque começa a sair essa natureza que nós não queremos que ela saia. Porque fala em Gálatas 5, ele fala que tanto a nossa natureza pecaminosa e como a espiritual, ela se opõe entre si. E é uma luta, e aí fala ainda, Paulo, vocês não podem fazer nada. Aí, que vai prevalecer? De que se tem alimentado? Que tem enchido na sua mente, no seu coração a cada dia? Será que a palavra de Deus está na sua vida para poder ganhar naquela luta? Seu espírito está forte. Seu espírito está conduzindo o que você fala, a maneira que você reage. Eu tenho uma minha esposa aí do lado que fala, ei, você está muito alterado, fala para mim. É verdade, não me controlei. Está muito alterado. Mas 2 dias atrás, eles tinham quebrado um aparelho, né, que eu tinha comprado. Aí eu fiquei triste. Parece que aquela tristeza levou hoje, sábado, eu fiquei um pouco mais alterado por as coisas que eles tinham falado. E aí ela me falou, você não está ensinando, só está chamando atenção. Aí eu falei, é verdade. E é verdade, falei. E então aí, ainda antes de pregar, nós aproveitamos e fomos lá no parque, levar eles, né? E eu falo, o amor é sacrificial. E eu falo, vou tentar amar aqueles e perseverar naquele amor. Todos os dias, às 24 horas, se fosse possível, poder tentar amar e perseverar como Cristo perseverou. E isso é muito importante. Amar e perseverar é essencial para fazer missões. Tanto em tua casa, no teu trabalho, na tua escola, no teu bairro e nessa nação. É essencial. Porque se vocês veem, tudo, quase o Japão, ele não é voltado para as escrituras. Eles podem ter algumas coisas que estão colocadas nas escrituras, mas eles não dão glória nem honra para Deus, nem a Jesus. Não. Eles têm o budismo, que tem essencial, tem muitos templos, que é essencial para essas vidas. Mas nós que temos feito para poder amar e perseverar? Não, aquele japonês, meu chefe é chato, colega de trabalho é chato. E aí você acaba trocando de trabalho, por quê? Porque são chatos e não perseveram no amor. O melhor Deus está provando a tua vida. Deus quer fazer, aperfeiçoar a tua fé. E nós ficamos
fugindo como Jonas, mas não, Senhor, e ainda vem o peixe mais grande, nos engole, aí ficamos 3 dias orando e procurando Deus, e Deus nos leva ainda, nós fazemos, mas aí vem outra coisa, é o mesmo que acontece com Jonas, mas eu quisiera falar do amar e perseverar, no sentido naquela carta de 2 de Tessalonicenses, é a oração de Paulo, para aquele povo, para aquela igreja. Abre comigo 2 Tessalonicenses. Capítulo 3, versículo 5. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Vou colocar em português, está em espanhol. Vamos lá. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Vamos orar. Te damos as graças, Senhor, por esse dia, por esse momento e pela bela oportunidade de poder estar aqui, Deus, com cada um de meus irmãos. Guarda nossos corações, Deus, nessa hora, que seja a Tua palavra, que seja ministrada, Deus, que não venha a ser palavras de homem, Deus, nos ajuda a poder escutar presto, Senhor, para poder escutar a Tua voz, que cada um de meus irmãos esteja aí com o coração aberto, que o Senhor administre na vida deles, assim como o Senhor administrou na minha vida. Que possamos entender a Tua palavra e sair com muitas forças e vontade de querer fazer a Tua vontade, Deus. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. E vocês viram, essa é a oração, porque no versículo 1 fala, né? Aí no versículo 1 fala, finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente. Ele está falando, pedindo oração, mas aí ele fala no versículo 5, o Senhor os conduza. Aí está falando para eles, está falando para aquele povo, aqueles clientes de lá de Tessalônica. Ele estava falando para que vocês vaiam naquele amor, para que o Senhor conduza seu coração ao amor de quê? Do mundo? Não, ao amor de Ele, de Deus. E fala ele, e a perseverança de Cristo. Mas por que Paulo está falando aquelas coisas? Por que quer? Por quê? Porque tem dificuldades. Aquela igreja tem dificuldades como nós. Aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças têm dificuldades como nós. Nós a cada dia temos problemas. Nós temos dificuldades. Mas se não temos esse amor, não vamos a poder continuar. Vocês falam, o mundo fala, não, a gente continua, nós continuamos, mas continua sofrendo, continua sem esperança, continua triste, irado, desanimado, com vontade de desaparecer desse mundo. E eles continuam, é certo, todo mundo continua. Por quê? Porque o tempo não para. Lembra da anterior vez? O tempo não para, ele continua. E você tem que fazer uma coisa. E o interessante é o que vocês que estão fazendo agora. Será que vocês estão dedicando a amar mais? E o contexto de amar nosso é diferente daquela época. Agora nós não estamos sendo perseguidos. Estamos em um local ainda público, onde nos estamos reunindo, estamos orando. Agora não dá assim a lavar aqui por causa do barulho, mas estamos aqui estudando, aprendendo, orando, em gratidão a Deus, e não temos essas dificuldades. Naquela época, Paulo tinha saído de Filipos e teve problemas. Aí, quando teve problemas em Filipe, ele foi para lá, para Tessalônica. E quando ele chegou a Tessalônica, também teve problemas. Só que, eu gostaria que vocês vayam comigo a 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2.
1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim, versículo 1. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos a coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta. Então, aí naquela cidade tinha problemas, tinha dificuldades. Se tinha levantado muitas pessoas em contra do Evangelho, em contra da pregação de Cristo, em contra daquele amor que eles pregavam. Mas, por amor, eles continuaram. Ele está dando o seu exemplo. Você não pode falar para seu filho, ama, se ele não vê você amando. Ele não vai amar, porque não tem um exemplo de você. É como escutei a última vez, eu não quero que a marihuana, a maconha, acho que é, marihuana, se não estou errado, não seja legalizada. Mas se você utiliza, fala o outro, né? Mas eu não quero porque, imagina você, a minha filha está com a marihuana. Aí fala, é ilógico, se você vai estar, ela vai olhar você e ela vai querer fazer o mesmo. Se seu filho vê batendo na sua esposa, vê mentindo, enganando você, você pensa que ele não vai fazer? Pegar alcoolismo, ficar bêbado, vocês pensam que não vai fazer? Fumando, vocês pensam que não vai fazer? Eles estão esperando ficar um pouquinho grande para fazer igual que nossos pais, para fazer as mesmas práticas. Na antiguidade, vocês viram, o povo de Israel, ele que idolatrava, e eles que faziam? Vamos idolatrar. Quando se dividiu, tanto o povo de Israel, foi dividido, 10 tribos para um lado e 2 para o outro, aí que fez não, vou fazer aquele becerro de ouro, aquele que fizeram lá no tempo de Moisés, e vou trazer para quê? Para que o povo não vá para lá. Vocês viram? Pegaram as mesmas costumes e trazeram. É o mesmo. Se você não está amando, seu filho não vai amar. Se seu filho está olhando como você está tratando a sua esposa, a seus irmãos, a qualquer pessoa, ele vai tratar do mesmo jeito. Você fala palavrões, ele vai fazer a mesma coisa. Então Paulo está mostrando primeiramente o exemplo do amor que ele tinha. Assim como nós escutamos, Romanos 9, ele queria ser entregue, falou, no inferno mesmo, vou. Mas para que vocês sejam salvos. E é isso mesmo. Se nós a cada dia dedicarmos nosso tempo a quê? A não dar exemplo e dar mal exemplo, estamos errados. E você não vai pregar nada do Evangelho. Porque você, em vez de ser luz, está sendo escuridão. Toma em conta, pensa bem o que você está falando. Por isso aí, Paulo fala mesmo, ele fala, nós tivemos muita luta, em meio à luta, mas tivemos coragem de anunciar o Evangelho. Porque o amor é assim, é sacrificial. O amor é sacrificial. E todos nós sabemos que o amor é sacrificial. Porque Cristo nos mostrou e ele se sacrificou. Depois vamos falar da perseverança de Cristo. Sabendo ele todas essas coisas. Mas Paulo tinha aprendido de quem? De Cristo. Nós também temos Cristo. Mas estamos aprendendo. Estamos aprendendo a cada dia. Para poder nós espalhar o Evangelho aqui. A perseverar naquele amor. Mesmo no meio de muitas lutas. E às vezes essas lutas são em casa e não muitas vezes no bairro, assim, porque os japoneses não saem de casa aqui. Não vê, de vez em quando aquele vizinho do lado fala, você está muito uruçado, chama a polícia, mas está aí. Está fazendo muito barulho, aí chega você, ai que japonês chato. Mas você vê a hora, meia-noite também, aqui é até 10 da noite que você pode dizer, quem está errado? Ele ou você? Então, você dá para pensar. Mas aqui, eles estão em problemas, estão em dificuldades. E as maiores dificuldades para nós é na fábrica. Porque aí passamos mais tempo. Quantas horas você passa na fábrica? Se tem zangueu, passa mais de 9 horas na fábrica. Se você trabalha completo, até o TI, passa mais de 9 horas. Tem alguns que trabalham 4, mas já passa.
E quanto passa em casa? Você, por exemplo, sair de 5 da tarde, de 8 a 5. Aí você vai, chega em casa às 6 horas, por exemplo. Aí vai 7, 8, 9, já 3 horas só. Daí você vai 10, já tem que dormir. 11, dependendo do horário, mas as crianças, maiormente 9 e 10, já tem que estar dormindo. No outro já tem escola. Nós adultos ficamos um pouquinho mais arrumando todas as bagunças que às vezes deixam. Mas aí continuamos. Mas vocês viram o tempo que está na fábrica e o tempo está em casa? Onde vocês vão ter mais dificuldades? No trabalho. Porque você vai conviver quase 8 horas com as pessoas. Você vai conviver 8 horas com as pessoas. E do ladinho aí. Do ladinho. E ainda saiu que o que de novo vai ver ela. E vai conviver. Mas você, estamos com amor? Estão amando? Por que Paulo ele quer que nosso coração ele esteja lá no amor de Deus? Porque ele sabe que está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 e 7. Abre comigo aí. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 e 7. Diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Todo sofre, todo crê, todo espera, tudo suporta. Abre comigo Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos o quê? Pecadores. Vocês viram em que situação nós estávamos? E nossos amigos, familiares, em que situação eles estão? Em que situação está cada pessoa que você conhece? Teus filhos, teu vizinho, teu colega de trabalho, teu amigo mais aí conhecido de perto. Está naquela situação de pecador. Mas será que nós estamos julgando ele ou estamos amando eles? Será que nós estamos amando, assim como Paulo, não, em meio de dificuldades? Nós igual, tivemos a coragem de falar do Evangelho, porque eles eram muito importantes. Todas as pessoas são muito importantes. Deus quer salvar, mas será que nós estamos amando, independentemente das dificuldades? É certo, se quando você está em dificuldade ou, por exemplo, tem problemas que pode você ser assassinado, pode perder a vida, é claro, risgoso, que fala Jesus, fuja. Saia, mas que fala, ore. Isso fala ele. Ele não se aparta, mas orem por eles. Orem por aqueles que os perseguem. Temos que orar, temos que clamar àquele Deus, para que ele possa alcançar essa vida, ou outra pessoa possa tocar. E a mim me gostaria dar um testemunho de uma mulher que eu trabalhei junto. O trabalho era pesado. Ela trabalhava e ela ficava irritada. E até você às vezes se irrita, porque a pessoa é irritada e começa a gritar, e você também se sente irritado naquela hora. Mas você não perde, se você tem um amor, você não perde esse amor. Você continua a viver nesse amor, independentemente da situação. Mas aí eu falava para Deus, orava a Deus. Alcança essa vida, se é por minha vida, alcança também, se é, usa a minha vida para ela. Mas eu não sei até onde impactou minha vida
com ela, no sentido assim, da maneira de eu trabalhar, porque a única maneira quando você é levado a um serviço, eles querem que você trabalhe. Não querem que você seja o melhor conversador, bonito, elegante, não querem. Querem que você vá lá, se esse é o trabalho, agora mostra, trabalha. E aí você vai, começa a trabalhar. E como era encarregada, ela aí começou a olhar, e o único que ela falou, nossa, se tivéssemos outro lugar onde levar, será que você iria? E ofereceram trabalho longe, em outros lugares. Era painéis solares, um baita que eu fiz de 10 dias aí. Aí eu falei para minha esposa, mas não, se eu fosse para outro lugar, fosse difícil, deixaria o ministério, deixaria a igreja, o trabalho, as crianças em colégio, seria muito deixar para poder ir lá e alguma coisa em segurança, mas você vê, o que eu mostrei no trabalho. Mas ela, como tinha feito contato pelo WhatsApp, pelo Messenger, ela tinha visto alguns historiais meus, né? Que eu falava, colocava versículos, só que agora ela me mandou mensagem. Eu estou nos caminhos, e eu sei que você está. Aí eu falei, glória a Deus. Eu não sabia naquela hora, mas Deus, no tempo dele, alcançou essa vida. Mas nós não devemos de parar, mesmo que seja difícil, e Paulo sabia. Porque essa primeira carta de Tessalonicenses, ele fala muito do desenvolvimento dessa igreja, que ela permaneceu firme nas ensinanças. Volta comigo aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. E ele fala assim, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Versículo 4. Ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês viram as coisas que nós fazemos, não é para agradar as pessoas. Não é para agradar essas pessoas. É para agradar a Deus. Mesmo que tenha muitas pessoas que falam, mas você, por que assim? Você quer agradar o chefe? Não, eu quero agradar o meu maior chefe, que é Deus. E isso que fazia Paulo, porque ele tinha coragem para agradar aquelas outras pessoas, para crer-se o superior. Não, é para agradar a Deus, porque tudo era confiado por Deus para ele, e ele sabia. Mas você tem essa certeza que todas as coisas que você faz é para agradar a Deus? Ou é para agradar as pessoas? Porque se você quer agradar as pessoas, eu falo uma coisa para vocês, você vai sair triste, vai sair decepcionado, sem vontade de continuar. E muitas vezes, vou falar um pouquinho do meu testemunho. Eu gosto de falar do testemunho meu, né? E quando com a minha esposa. E um dia eu fui lá cortar o cabelo. Eu vou cortar o cabelo. Eu falei, não, eu gosto que você corte de cabelo. E aí eu cheguei entusiasmado em casa, chegar para mostrar, né? Se vai agradar a minha esposa. E aí ele olhou para a minha cara, me falou, você se vê feio com esse corte no cabelo. Você se vê feio. Mas veio na minha mente, mesmo que teu pai, tua mãe te abandonassem, eu não te abandonarei, para Deus. Eu não te abandonarei. Eu sou mesmo que não tenho nada na igreja de Betel, mas é uma coisa que Deus nos mostra. Sempre procuremos agradar a Ele, porque vamos acabar decepcionados muitas vezes. Sempre agradar a Ele. E eu mesmo que eu fiz 2 semanas atrás, eu estava falando referentemente o que tinha feito de sacrificial por ter comunhão com minha esposa. Eu sei, estamos na correria, 4 filhos para cá, para lá, segunda a sexta,
o horário já todo lotado, já não tem nada, filho cá, estudo cá, discipulados, tem tempo com a esposa, tem que ter. E aí falo, mas o que tem feito para você ter uma intimidade, uma comunicação mais com sua esposa? Um relacionamento. Eu estava estudando a carta de 1 de João, e ele fala muito do relacionamento. Se você tem relacionamento com Deus, comunhão com Deus, você vai poder ter comunhão com os demais. Mas se você não tem comunhão com Deus, não vai poder. Por isso fala Paulo, porque ele tinha uma comunhão como servos aprovados por Deus. Nos confiaram o Evangelho, porque ele tinha uma comunhão com Deus. E aí ele poderia comunicar e ter um relacionamento, uma comunicação com as demais pessoas. E era aquilo que impulsava ele, para poder continuar a amar e amar. Era a aprovação, o relacionamento que ele tinha com Deus. E eu mesmo que Deus trabalhou no meu coração, eu falo para minha esposa, e ainda enviei para ela um convite. Mandei um convite. Será que é você que vai fazer esse sábado? E aí eu convidei para ela. Você quer sair com seu galã? Conhecem a palavra, né? Quer sair com seu galã? Quer dar uma volta com seu galã? Ou quer ficar em casa? E aí, ela ficou apertando o botão, porque dava o seu sonho, né? Mas não era. Ela falou, em outra, você manda alguma coisa que dá para escolher, falou. Porque aí não dava. E aí ela respondeu, não, saí com o meu galã. E isso é importante para nós. Estamos vivendo onde muitos matrimônios se estão separando. Por quê? Porque primeiramente não se procura, eles procuram se agradar um para o outro. Mas de repente você se esforçou para fazer uma coisa e falaram mesmo, não, aquilo não era o que eu queria. Mas você por que fez? É que eu pensei que ia agradar você. Aí está errado. Primeiro procuremos agradar a Deus e depois Deus vai ser encarregado de mover no coração de nossa esposa, de nosso esposo, de nossos filhos, de nossos amigos. Sempre primeiramente com Deus. Procurar a aprovação de Deus em tudo o que nós fazemos. No versículo 5, vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunho. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Vocês viram, ele não utilizamos palavras bonitas para querer ganhar eles, ou querer ganhar algum recurso financeiro deles. Não, e isso é o que agora está acontecendo. A maioria de cristãos querem agradar falando, não, vai lá na igreja tem isso outro, e a igreja é virada um clube, que só tem muitas coisas para diversão humana, mas não tem de edificação espiritual. E isso tem acontecido. E aí os pastores se têm aproveitado daquele todo show, aquele circo, que tem pregado as coisas que gosta cada um das pessoas. E que passa? As igrejas estão lotadas por quê? Porque vem aquele espírito da risada e todo mundo está rindo e todo mundo está feliz porque não é confrontado com o pecado. Então todas as pessoas gostam de ouvir o que elas querem escutar. E aí quem vai ficar bravo? Ninguém. Todo mundo vai querer apoiar aquilo. Mas Paulo fala, não, nós não quisimos fazer isso. E ele... Vocês sabem que ele trabalhou para ele se sustentar e não ser uma carga, porque a maior importância desse amor de Deus, ele, como nós leímos, ele não busca as próprias ganâncias. Esse amor busca o benefício das outras pessoas. Temos visto pastores, pregadores que procuram seu próprio benefício. E não importa se as pessoas perderam tudo, mas eles estão bem. E isso não nos ensinou Cristo. Cristo não nos ensinou. E Paulo sabia daquilo. O mais importante é pregar o Evangelho. O mais importante é levar as pessoas a Cristo. E nós temos feito aquilo. Nós temos levado as pessoas, mesmo em dificuldades, não procurando benefício.
Não, vou lá ser o amigo do chefe, vou ser amigo desse colega porque ele pode fazer essa coisa e essa outra coisa. E nós procuramos o interesse. E eu muitas vezes era assim, minha esposa falava, por que está fazendo as coisas? Por interesse ou porque quer ajudar ela? E muitas vezes nós somos assim. Nós queremos as coisas para nós. E queremos que as outras pessoas queiram ensinar. Primeiro nós, depois os demais. Mas não. O que nos ensinou Cristo é que por amor Ele vem, quando ainda éramos pecadores. Ele nos trouxe para nos dar. Ele trouxe a vida eterna para nós. Mas continuamos aí. No versículo 7 e 8, ele fala, embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondadosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe cuida de seus próprios filhos, sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados para nós. E tem um versículo que Jesus fala, ele fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, sino para servir e dar a vida no resgate de muitos. E é o mesmo que ele está falando. Vocês viram? Nós vimos como uma mãe. Tivemos afeição por vocês, muito carinho com vocês, até a nossa própria vida dão. E é verdade, porque mesmo em dificuldades, eles continuavam a pregar o Evangelho. Eles continuavam a levar o amor de Deus. E no versículo 10 ele fala, tanto vocês como Deus são testemunhos que nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês. Os que creem. Vocês viram? Vocês veem a maneira de se comportar. Não tem injustiça. Quando você tem o amor de Deus, você não tem injustiça na sua vida. Você analisa a situação. E não é injusto. De maneira santa, separada, como agradando a Deus. Mas, quando nós nos tornamos a viver de uma maneira santa, justa, nós temos que sempre falar. E chamar a atenção, exortar a pessoa que tem que ser exortada. Porque ele fala no versículo 11 e 12. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seu filho, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para seu reino e glória. Vocês viram? Você vê o mal, você não pratica, mas exorta, chama a atenção. Agora, se a pessoa não quer crer e não quer acreditar em você, você fez a sua parte. Mas você falou, você exortou, você consolou. Eu sempre falo para minha esposa, referentemente a quando conversei com um colega de trabalho, convidei para os cultos também. E ultimamente ele me responde depois de que tinha passado o sábado, tem culto em espanhol sábado. E eu convidei, E ele não respondeu sábado, não respondeu domingo, não respondeu, acho que segunda respondeu. E ele sempre fala o mesmo, Mas lá tem 2 sábados no mês, É segundo e no quarto. Só que ele sempre ou fala no primeiro ou no terceiro. Esse sábado vai ter culto em espanhol. E eu falo, não, agora é no próximo. E sempre bem, Mas nós falamos, eu falo para ele, você tem muitas dificuldades. Você está assim porque você não quer ouvir a voz de Deus. Você tem consequências porque você está afastado. E a bendição de Deus, a bênção de Deus não vem, falou, porque você tem pecado. Ele entende, escuta, é consolado. Mas ele não quer crer que é verdade o que está acontecendo na sua vida. E pode ser que nós seja assim também. E muitas vezes nós deixamos de perseverar. Porque conhecemos pessoas que nós falamos e volta a te ligar de novo e fica 1 hora, 2 horas com você falando, tem o mesmo problema que você já deu a solução. E aí você se cansa, você não entende,
você até já não quer me responder a ligação. Já quando você olha o telefone e fala, nossa, de novo, e é o mesmo problema, eu lembro que ficava muito tempo com minha esposa, 3, 4 da manhã, no mesmo tema, mas por amor nós continuamos, porque sabia que Deus tem um plano, e é o mesmo com nossos filhos, ficamos repetindo uma e outra vez, até que você se cansa, se não disciplina ele, você grita, ou já não fala mais e fica bravo com ele. E aí vem os problemas. Porque você deixa de perseverar naquele amor. Aquele amor que não desiste. Aquele amor que continua perseverando. Por isso fala Paulo. Para quê? Para que seu coração seja dirigido ao amor de Deus, mas para que perseverem em Cristo, em lo que Cristo hizo. Para que vocês tenham perseverança como Cristo perseverou. Perseverem em Cristo, com Cristo, e lo que Cristo hizo. E isso é muito, pero ¿por quê? ¿Por quê? Porque nós devemos de perseverar. Eu gostaria que vocês abram Mateus, capítulo 20, versículo 17 ao 19. Mateus 20, versículo 17 ao 19. Fala assim: enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes, aos mestres da lei, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o azotem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Vocês viram? Ele narrou tudo o que vai acontecer antes que acontecesse. E vai ter dificuldades, e vai ter problemas, e vai ser zombado, e vão bater nele, e até iam crucificar, mas ele ia ressuscitar. Vocês viram que no versículo 28 também, vocês vão ver agora, no versículo 28, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele sabia uma coisa, que ele tinha que morrer, mas com um propósito de que as nossas vidas sejam salvas. E ele não deixou de perseverar até que chegou o dia aquele que começou toda aquela massacre com ele, e até que ele morreu, ressuscitou e está na destra do Pai. Ele perseverou. E por que não perseverar em ele? Por isso Paulo fala, olhem em Cristo, perseverem em Cristo, que essa perseverança seja em Cristo, como Cristo, olhando a Cristo, porque ele é nosso maior exemplo. E ele fala em alguns, não, imite-me assim como eu imito a Cristo. A imitação, ele fala como eu imito a Cristo. E ele imitava, mas ele está falando. E também oramos, clamamos e pedimos para quê? Para que seu coração seja dirigido ao amar, mas a perseverar também naquele amor, para perseverar em Cristo. Porque Cristo perseverou por nós. Para quê? Para salvar nossa vida. Ele perseverou para salvar a tua vida, a minha vida. Porque ele sabia que veio para resgate. Ele sabia o propósito e tinha certeza de seu propósito. Ele não duvidava. Ele sabia o que tinha que fazer. Ele sabia que tinha que servir. Por isso, ele mesmo fala, o Filho do Homem não veio para ser servido. Já deixou claro. Senão ele veio para servir e dar a sua vida em resgate. Mas, aí em Mateus capítulo 6, 34, ele nos dá
nos dá já alguns conselhos para nós começarem a saber as coisas que vão acontecer. Ele conhecia as coisas, ele sabia de todas as coisas, mas ele já nos dá alguns conselhos para nós começar a perseverar. Olha aí, Mateus capítulo 6, versículo 34. Um versículo muito conhecido por nós, e fala assim, Mateus 6, 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia seus próprios males. Você vê, maiormente estamos preocupados com amanhã, mas estamos esquecendo o problema que está em nossa vida. Estamos esquecendo o problema que está com nossa cônjuge, com nossa esposa, seu esposo, com seus filhos, seus irmãos. Estamos esquecendo os problemas que estão na fábrica, problema aí com o colega que trabalha do lado. Estamos preocupados já com amanhã. Ou, por exemplo, te foi mal nesse dia, te visto mal esse dia, mas já está falando, amanhã de novo vou ter que passar isso mesmo. E depois de amanhã o mesmo. E todo ano eu vou ficar assim. Não adianta, melhor nos separamos. É ou não é essa a resposta mais fácil? Eu falo, a pessoa que fala, não, já nos separamos, já desisto. É o mais fácil. Desistir das coisas é o mais fácil na vida. Aunque diz, não, é uma decisão muito difícil. Não, é a mais fácil. A mais difícil é aquela que você luta e vê a cara e procura a solução. Essa é a mais difícil. Fosse Jesus Cristo naquela vez, não, Pai, deixa passar esse cálice. Deixa que eu não beba esse cálice. Trago amargo, eu falo em espanhol. Que não beba desse cálice. Mas aí, falar, o mais fácil seria, não, Jesus fica aqui do ladinho. Não precisa ir mais, não. Eu vou dar outra libertação, falaria Deus. Mas ele falou, mas que se faça a tua vontade. Que se faça a tua vontade. Ele sabia o propósito que ele tinha. E sabia que a vontade de Deus, nós conhecemos Romanos 12. Quando fala a vontade de Deus perfeita, boa, agradável. Mas nós entendemos essa vontade quando nós renovamos a nossa mente e sabemos que temos a cada dia, teremos dificuldade. E nesse dia, se você não medita na palavra, você não vai conhecer o que Deus quer na sua vida. Você não vai saber o que é o que Deus te está falando fazer nesse momento. Você tem que correr nas escrituras. Mesmo no que tem 10 minutos, dedica um tempinho aí em ler pelo menos um versículo e você vai com a palavra na sua mente. Porque você vai ter 2 horas pensando em outras coisas que não tem nada a ver muitas vezes com o reino de Deus. Porque para todos é o mesmo, para mim é o mesmo, a mesma luta. Chegam uns 10 minutos e ainda você tem que estar antes dos 10 minutos na linha. Aí você já pega 9. E às vezes tem que ir no banheiro, o banheiro é o toilet, é longe. Aí você perdeu 2 ou 3. E aí você chegou, se sentou, muitas vezes, vamos ver as redes sociais. Assistiu um vídeo, 5 minutos, você acabou seu conteúdo. E aí você foi com aquela informação. E ficou pensando, às vezes uma música, um TikTok, aí olhou e tinha aquela música na sua mente. E justamente passou meia hora e aconteceu um problema. E aí você não sabe como reaccionar. Por quê? Porque a palavra de Deus não está na sua mente. Não está. Aí você fala, Deus me ajuda. Eu te quis ajudar, mas você decidiu pegar cá. Você decidiu assistir isso. Eu deixei a minha palavra para te ajudar. Deixei a minha palavra. Deixei Jesus para te mostrar muitas coisas. E por isso Jesus, quando ele fala no João capítulo 15, versículo 4 ao 5, ele fala, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E nós, quando deixamos essa escritura, deixamos de permanecer nele. Porque não queremos os conhecimentos que provêm de Jesus, porque muitas vezes confronta nossa vida.
confronta a nossa vida, porque ele fala muito referentemente à maneira que nós estamos vivendo. E muitas vezes não estamos perseverando naquela vida digna do Senhor. Não estamos perseverando nos seus caminhos. E a palavra vem e nos confronta. É o mesmo que a minha esposa falou. Você está gritando muito. Eu fui confrontado. Então, o amor não é assim. O amor é paciente. E quando Deus te confronta, eu não digo a ela. Porque eu sei que ela não está querendo me agradar a mim. Olha, que te falem aquilo não. Ela sabe. Ela está querendo agradar a Deus. E muitas vezes, quando tem debates entre os dois, ela fala uma coisa e outra, vamos às escrituras. E aí começamos a lançar versículos. E aí, a que perdeu é aquele que está totalmente errado. E está fora do que as escrituras falam. E esse é um debate que você tem que ter. Mas é através de conhecimento da palavra. Por isso que muitas vezes você vê que não dá fruto a sua vida. Por isso você vê que seus filhos não mudam, você não muda, ninguém muda. Por quê? Porque não está na videira. E disse Jesus, vocês não podem fazer coisa alguma se não está em mim. Se nós não nos enchemos da palavra, não vamos a poder dar frutos bons. Porque não sabemos como dar esses frutos bons. Se nosso esposo, nossa esposa, nossos amigos, nossos filhos não sabem também como vão dar. Como dar esses frutos? Nós temos que perseverar nas ensinanças. Perseverar em Cristo. Se nós queremos perseverar como Cristo, devemos de perseverar nele. Porque Ele mesmo falou. Ele falou que, abre comigo aí, João. Eu esqueci de colocar, mas como tendo em memória esse versículo aí, voltei aí. João, capítulo 14, versículo 10. Disse Jesus, João 14, 10, vocês não creem que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creia em mim quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Ele onde estava? Deus estava nele. E nós queremos fazer muitas obras, mas não estamos em Cristo. É algo ilógico, né? Contraditório. Queremos fazer grandes coisas, mas Cristo não tem nós. Nem nós em Ele. Então não vamos a poder. Por isso Ele fala, vocês não vão a poder fazer coisa alguma. Mas Ele fala que nós podemos perseverar em Cristo, se olharmos Ele. Por quê? Porque o que Jesus Cristo fez foi algo extraordinário. Abre comigo Hebreus capítulo 12, versículo 12 ao 13. Hebreus capítulo 12, versículo 2 ao 13. Hebreus capítulo 12, versículo 2 e 3. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se sentou-se na direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Vocês viram que ele nos fala o conselho que nós temos para não nos desanimar, para não deixar de perseverar. Temos de olhar alguém que fez muita coisa mais que nós hemos feito, porque ele fala, vocês até agora não han passado uma prova, aquela que os leve à morte. E também Paulo fala em Coríntios também que não passaram uma prova sobrenatural.
todas as provações que nós podemos continuar a passar, mas sempre olhando em Cristo, fortalecendo-nos para não desanimar. Nós não desanimamos rápido. E agora me gostaria terminar em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 a 5. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Escutem porque ele já fala no final que eles conduzam seu coração ao amor de Deus e perseverem em Cristo. Ele fala aí no versículo 1. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Olha aí, ele já começa a orar. Ore, começa a falar, ore, para quê? Para evangelizar, para fazer missões, para que a palavra seja pregada. O desejo dele é e é como falando, nós também estamos naquele trabalho, fala Paulo, mas também vocês orem por aquele, para quê? Para que eles saibam que Paulo também está fazendo o seu trabalho. Tem dificuldades, porque aqui no versículo 2 ele fala, orem também para que sejamos libertos dos homens perversos, irmãos, pois a fé não é de todos. Vocês veem Pablo passando as mesmas situações que hoje em dia nós também passamos. Muitas pessoas que não creem, que não acreditam, mas ele fala, orem, continuem orando para que se continue pregando o Evangelho. E aí ele fala, mas, no versículo 3, mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Versículo 4, confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que ordenamos. E aí onde ele fala que o Senhor conduzca o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Porque vai haver dificuldades. Vai haver pessoas que não creem. Vai estar Satanás por aí querendo fazer tentações, procurando problemas na sua vida. Para quê? Para que nós desistamos e deixemos de perseverar. Mas ele fala, olha a Cristo. Olhemos a Cristo como fala Hebreus. A nosso olhar que te fixa nele. Mas ele fala, mas onde está Cristo? Olha aí, tem a sua Bíblia. Tem as Escrituras. E tudo o que ele tem feito na sua vida. O que falta é você voltar a relembrar o que ele já tem feito na sua vida. O que ele fez na tua vida? Eu sei que ele fez grandes coisas na minha vida. Eu posso falar hoje com a minha esposa, posso estar com ela, porque ele fez um milagre na nossa vida. Ele atuou no seu matrimônio. Meus filhos estão aqui porque Deus faz um milagre na sua vida. Ele grandes coisas tem para você. Por isso Paulo quer que nosso coração seja conduzido ao amor de Deus, porque é o único lugar seguro, não para agradar a homens, sino para agradar a Deus, e que nosso coração possa permanecer sempre firme em Cristo Jesus. Vamos orar.